sweetest disposition. One guess who never starts an argument, who never shows a bit of temperament, who's never wrong but always right, who never dream of starting a fight, who gets stuck with all the bad luck, no one but Donald Duck. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Então, hoje eu vou estar apresentando o artigo Modeling and Interpreting Regressions with Interactions, publicado no Journal of Accounting Literature em 2019 pelo Jeffrey, David e Jim, e apresentado por mim, Arthur. Então, basicamente, na introdução, os autores colocam que a pesquisa contábil comumente incorpora termos de interação em uma regressão linear para examinar se os efeitos hipotéticos são moderados ou reforçados por outra variável. No entanto, como encontrado em outras ciências sociais, a pesquisa em contabilidade às vezes tira inferências equivocadas ou incorretas dessas regressões. Em edições recentes das principais revistas de contabilidade, descobrimos que cerca de um quarto dos estudos arquivísticos que usam uma variável de interação contínua interpretam erroneamente os resultados ou os discutem de forma enganosa. À medida que a pesquisa contábil amadurece, mais estudos incorporarão interações para examinar se existem diferenças sistemáticas ou limitações. É importante que os pesquisadores entendam que, quando incluir interações e como interpretá-las, resumimos interpretações erradas, persistentes, conceitos importantes e técnicas úteis da literatura multidisciplinar sobre modelos interativos. Na seção 2, explicamos a diferença entre os modelos de regressão, que incluem ou excluem uma interação de duas variáveis. Na seção 3 é discutido a aplicabilidade da literatura de trade-off. E na seção 4 mostramos como uma discussão de como o ruído estatístico reduz drasticamente a capacidade de detectar efeitos de interação. Então, para entender as diferenças conceituais entre os modelos que incluem ou excluem as interações, nos concentramos em um ambiente no qual houve controvérsia sobre a inclusão ou não de variáveis. Começamos a nossa análise com um modelo linear aditivo, que inclui uma medida de renda deslocada para o futuro, como a variável dependente, denotada de IS, e duas variáveis independentes. A primeira variável independente é o incentivo fiscal. A primeira variável independente é o incentivo fiscal para transferir a renda para o futuro, denotada por T. E a segunda é uma variável de fator de custo composta que captura todos os custos associados à mudança de renda do período atual para períodos futuros, denotada por CF. Assim, na segunda equação, a gente pode notar, ali onde está circulado em vermelho, que há uma interação, né, entre as duas variáveis, não somente a adição, mas sim a multiplicação, em que o efeito de um aumento de uma unidade em T, que é o incentivo fiscal, está associado a um aumento na mudança de renda prevista, que é condicional ao nível de CF, que são os custos. Então, quando a gente introduz essa variável de multiplicação, a gente pode verificar aqui, como na figura 1, vocês podem perceber então que no painel A, ele reflete, né, o modelo linear aditivo, que é sem o termo de interação. Basicamente é só as duas variáveis, incentivos fiscais e custos, somente com a soma. E no painel B reflete o modelo interativo de uma estimativa de coeficiente negativo nos termos de custo e de interação. Assim, como o modelo linear aditivo, o gráfico para o modelo interativo indica que tanto as empresas de menor e mais alto custo mudam de renda, que é o IS, à medida que o incentivo fiscal T aumenta. No entanto, a mudança na quantidade de renda deslocada, que é o IS, em resposta a uma determinada mudança no incentivo fiscal,
difere entre as empresas, como indicado pelas linhas divergentes. As empresas de menor custo são mais responsivas, ou seja, transferem mais renda para uma determinada mudança no incentivo fiscal do que as empresas de maior custo. Segundo Shackelford e Shevlin, 2001, uma especificação de modelo diferente necessária para fazer a interpretação mais forte do que as empresas trocam impostos com outros custos e benefícios não fiscais. Eles recomendam, então, uma especificação que inclui um modelo de interação entre as variáveis, imposto e custo. Ou seja, então, quando é inclusa essa variável em que há uma multiplicação, há uma interação melhor entre as variáveis e pode-se notar uma diferente interação entre essas variáveis. Já na seção 3, então, enquanto que a seção 2 se concentrou na definição do termo de trade-off e destacou o papel dos efeitos interativos no teste de trade-offs, a seção 3 expande o foco para incluir o uso geral de modelos interativos em pesquisas contábeis. Ela também discute ainda as diferenças entre regressões lineares aditivas e interativas, com ênfase na interpretação do modelo, na avaliação dos efeitos marginais condicionais e discute alguns mal-entendidos comuns associados a modelos interativos que fazem com que os pesquisadores interpretem mal os resultados da regressão. Então vamos lá, na seção 3.1, encorajamos os pesquisadores contábeis a se referirem aos componentes do termo de interação como termos constituintes ou constitutivos, e a pensar no coeficiente de cada termo constituinte como um efeito condicional estimado e não como um efeito principal. Então, aí a figura 2 ilustra um gráfico de inclinação condicional hipotético para T, né, que é o incentivo fiscal, em todos os níveis de custos, ou CF. A linha inclinada para baixo representa a inclinação condicional estimada em T para a faixa de valores de CF, que são os custos. Implica que, à medida que os custos aumentam, as empresas são menos receptivas aos incentivos fiscais, como desenhado para os níveis de custos extremamente altos, a inclinação de T, que são, né, os incentivos fiscais, é perto de zero, onde não há uma resposta aos incentivos fiscais. As faixas de confiança na trama representam um intervalo de confiança para a inclinação estimada no valor CF específico para um nível de significância especificado. Embora um termo de interação produza insights adicionais em relação aos de um modelo linear aditivo, ele também adiciona complexidade. Muitos estudos que incorporam interações não examinam efeitos condicionais e apenas discutem as estimativas de coeficientes a partir da produção padrão de regressão. O foco apenas nos coeficientes estimados, particularmente os dos termos constituintes, resulta em erros de interpretação frequentes que, por vezes, afetam a validade do teste de hipóteses. Brandor et al. Relatam que em 62% dos artigos identificados em revistas de ciência política de alto nível interpretam estimativas de coeficientes em termos constituintes incorretamente. Infelizmente, a pesquisa contábil não é imune a tais erros. Assim, Shevlin, Tang e Wilson, 2012, incluem hipóteses incondicionais em seu estudo sobre a mudança de renda geográfica por empresas listadas na China. Eles usam um modelo interativo para examinar se as empresas que enfrentam custos mais baixos e mais benéficos e maiores benefícios incrementais para a economia de impostos em dólar transferem mais rendas para jurisdições com baixos impostos. Assim, né, o seu modelo inclui uma variável contínua que captura a extensão dos ativos intangíveis, denotados por índices, e computados como ativos intangíveis divididos pelo patrimônio líquido. E uma variável binária codificada se a empresa realizar uma oferta de direitos de ações denotados de rights, como vocês podem ver aqui no gráfico. Então, basicamente, essa seção ela trata do mesmo assunto da sessão anterior,
porém agora trazendo o exemplo em um modelo realmente contábil, de uma pesquisa contábil. E o gráfico, na verdade, antes ele era de pé, agora ele é deitado, mas é basicamente o mesmo gráfico. Continuando na seção 4, discute-se diversas questões relacionadas a modelos interativos, incluindo a omissão de termos constituintes, a inclusão de termos constituintes quadrados, o uso de dados centrados médios e o efeito do ruído estatístico. Na seção 4.1, recomenda-se que o modelo de regressão inclua todos os termos constituintes que são componentes da interação, a menos que um termo seja especificamente excluído pela teoria econômica. A não inclusão de um termo constituinte poderia criar um viés de variável correlacionada omitida que afeta a estimativa do coeficiente no termo de interação. Na seção 4.2, recomendam que um modelo de regressão interativa inclua termos quadrados das variáveis constituintes que estão incluídas nos termos de interação. Incluir os termos quadrados como controles ajuda a descartar a possibilidade de que o coeficiente de interação estimado esteja refletindo relações não lineares entre os termos constituintes e a variável dependente, em vez de um verdadeiro efeito de interação. Outro benefício sugerido é incluir termos quadrados, que ele fornece proteção contra os erros do tipo 1 e erros do tipo 2 relacionados ao termo de interação, quando o modelo verdadeiro inclui termos quadrados. Continuando então na seção 4.3, a centralização permite que o efeito principal, ou seja, o coeficiente do termo constituinte, seja interpretado de forma significativa. Como a média é uma média de tendência central, costuma ser um ponto relevante para avaliar e tabular o efeito condicional. Porém, deve-se observar os efeitos da multicolinearidade quando tratar desse assunto. Na seção 4.4, muitas vezes uma variável contínua que faz parte de um termo de interação é reformulada na forma de uma variável binária. A conversão de uma variável contínua para uma variável binária pode ser justificada se a medida contínua contiver um alto nível de erro de medição ou como parte de uma análise de sensibilidade. No entanto, geralmente não se deve transformar em dummy uma variável contínua para facilitar a interpretação do modelo sem uma consideração cuidadosa de suas consequências. Na seção 4.5, o ruído no residual pode reduzir a capacidade de detectar um efeito de interação, e as estratégias para superar os efeitos do ruído incluem um aumento do tamanho da amostra e o tratamento de valores extremos das variáveis envolvidas na interação. Na conclusão, então, temos que o estudo discute questões em que os pesquisadores contábeis devem estar cientes ao usar modelos interativos de regressão. O estudo também explica por que os pesquisadores devem avaliar os efeitos condicionais em vários níveis da variável condicionante, a fim de identificar faixas onde um efeito é mais forte e estatisticamente significativo. Isso pode ser feito de forma mais abrangente usando parcelas de inclinação condicional, mas também pode ser feito usando outras análises gráficas ou tabulares. Encorajamos os pesquisadores a fornecer uma discussão sobre potenciais efeitos interativos quando os p-valores para coeficientes de interação estão fora das faixas de significância convencionais, as quais mostramos nessa apresentação, mas parecem ser economicamente significativos. Para pesquisas contábeis em geral, o uso de interações provavelmente se tornará mais comum à medida que os fluxos de pesquisa amadurecem. Após identificar um efeito incondicional, um próximo passo é entender se há diferenças ou limitações sistemáticas relacionadas ao efeito entre empresas ou circunstâncias. Os insights fornecidos nesse estudo visam ajudar os pesquisadores a utilizar e a entender melhor os modelos interativos na pesquisa contábil. Muito obrigado pela atenção e até mais.